Então, tá. Então, o artigo de hoje vai ser sobre interação cérebro-pulmão e ventilação mecânica em pacientes com lesão cerebral aguda. Então, as lesões cerebrais agudas, ele considera AVC, TCE, qualquer tipo de sangramento, e elas são, assim, consideradas um dos principais problemas que a gente tem, né? E as causas, as complicações extracerebrais, elas são muito frequentes. Inclusive, esse artigo ele tem mais ou menos, se não me engano, 2 meses, é do Current Opinion, que justamente vai fazer uma revisão sobre essas interações, essas complicações extracranianas dos pacientes com lesão cerebral. Tá? Então, fica aí para quem se interessar. Então, quais são as principais complicações que a gente tem? Né? O pulmão, de longe, é o que a gente tem de principal. Tá? Mas junto a gente também vai ter repercussão hepática, renal, até trato gastrointestinal e também a parte cardíaca a gente vai ter aí junto. Tá? Todas essas interações, elas são decorrentes de uma grande reação sistêmica inflamatória que a gente vai ter, que daí vai gerar essas repercussões. A gente vai ter tempestade de citocina, coisa que a gente já vem comentando bastante, e vão desencadear daí as complicações. Então, daquele artigo que eu falei, ele tem essa figurinha e ele coloca aqueles take-home messages, né? Então, assim, as lesões fora do sistema nervoso, elas são comuns e elas podem muito afetar o desfecho do paciente, tanto mortalidade quanto as questões, o pós-UTI, as sequelas, vamos dizer assim. As complicações não neurológicas, então, mais comuns, elas são pulmonar, cardíaca, renal e disfunção hepática, né? E as disfunções metabólicas e infecciosas, elas são muito comuns. Então, aqui vale a pena a gente destacar principalmente a parte de infecção. Então, vamos focar realmente na parte pulmonar. Né? Tem tudo aquilo que a gente comentou, mas o artigo ele foca realmente a parte pulmonar. Então, o que a gente tem muito comum nesses pacientes? É a pneumonia associada à ventilação. E assim, de forma geral, por mais que a gente cuide, por mais que a gente tenha buzzers, por mais que a gente tenha várias precauções, a gente sabe que PAV, ela pode acontecer de qualquer tipo de paciente na UTI. Mas, em especial, nesses pacientes neurocríticos, a gente tem como fator de risco alguns pontos a mais. Então, o paciente que já chega com o Glasgow mais rebaixado, que é aquele paciente com Glasgow menor que 9, que tem necessidade de intubação, necessidade de sedação, é uma ventilação mecânica provavelmente mais prolongada. Paciente que tem uma lesão maior na tomo, também, que vão dar alguns critérios diagnósticos, que vão dar algumas repercussões maiores. A questão de broncoaspiração, quanto tempo esse paciente foi encontrado, vamos dizer assim, rebaixado. Então, esses são pontos que interferem. E esse estudo aqui, ele mostrou que disfagia é um fator de risco isolado, é um fator de risco maior para a gente ter essa pneumonia associada à ventilação, mas principalmente pneumonia broncoaspirativa, né? Mas ele coloca como pneumonia no paciente associada à ventilação, que a parte de disfagia é um fator de risco isolado. A gente tem vários artigos, né, que avaliam principalmente então, essa parte de interação de ventilação mecânica com paciente grave, paciente neurocrítico. E o que todos os artigos eles mostram é a importância, o papel fundamental que a gente vai ter nessa parte de alteração, de inflamação sistêmica. Então, toda essa cascata é desencadeada pela questão de inflamação sistêmica, que vai ser como principal desencadeante realmente a parte de injúria pulmonar. Então, a gente vai ter a oportunidade de detalhar um pouquinho mais essas informações. Então, o edema pulmonar neurogênico. Aqui é bem característico. A gente vai estar falando do edema pulmonar do paciente
pós-lesão cerebral, né? Principalmente pós-TCE. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, se a gente for olhar a tomografia, se ninguém contar, se não tiver essa aqui junto, quando a gente olha esse, é uma coisa que a gente vem vendo frequentemente durante a pandemia, né? É bem semelhante a qualquer outro edema pulmonar. Então, o que vai ser desencadeado? Então, vai ser o extravasamento de um líquido rico em proteína o interstício pulmonar. O que acontece? Quando tem a lesão cerebral, vai ter a cascata inflamatória, cascata de citocinas, e isso vai ter como consequência aumento de vasoconstrição, tanto sistêmica quanto pulmonar, e uma consequente aumento da permeabilidade capilar pulmonar. E com isso a gente vai ter extravasamento desse líquido, e aí que a gente vai ter então esse quadro de edema pulmonar neurogênico. A SARA não tem uma fisiopatologia diferente da SARA habitual, né? Então, a gente vai ter, de volta, resposta inflamatória sistêmica, ativação simpática, liberação de catecolaminas, e aí, aquilo que a gente já discutiu em outras aulas, né? A parte de aumento de permeabilidade, o edema, que a gente já falou, e daí, então, causando todo esse mecanismo inflamatório, essa resposta da SARA. Eu até tentei ver se eu conseguia achar alguma coisa de diferente nesses vários artigos que a gente tem para mostrar, mas assim, não teve grande coisa de diferente. O que a gente tem? Os fatores de risco, né? Então, uso de droga, história de abuso de álcool, hipertensão, e alguns fatores que ele coloca como preditores. Então, idade avançada, parada cardíaca prévia, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva, doença cardiovascular, renal ou hematológica, sepse, choque, transfusões, né? Que às vezes a gente vê, principalmente politrauma, não só lesão isquêmica, que o paciente politransfundido ele faz, sabe? E pneumonia. O que eu achei de um pouco mais diferente para exemplificar foi esse artigo aqui, que ele mostra que paciente com hipertensão intracraniana ele tem uma tendência a ou descompensar o que já tinha de alteração pulmonar, né, em alguns casos, mas também ele faz a sua própria SARA, né? Então é o que a gente consegue ver, que o controle e aqui o paciente fazendo então a SARA, tipo a SARA mais a SARA com o paciente que tem o aumento da pressão intracraniana, mostrando que assim, se você ver essas imagens são bem semelhantes a qualquer outro tipo de SARA. Então, da fisiopatologia, a gente tem dois insultos, vamos dizer assim, né, que ele dá como o primeiro e o segundo HIT. Então, o primeiro HIT é justamente isso, onde a gente vai ter a lesão cerebral, que vai ter ativação simpática, aumento de catecolaminas, a neuroinflamação, e daí vai desencadear, então, aumento da pressão vascular pulmonar, aumento da permeabilidade, inflamação sistêmica, extravasamento de fluido, que daí nosso edema já explicado, e daí, então, o comprometimento pulmonar. Daí a gente tem o segundo HIT, né? O segundo HIT são as consequências de tudo que essa primeira cascata inflamatória, de que essa primeira inflamação sistêmica, ela causou. Então, aí a gente vai ter a questão de ventilação mecânica, as infecções todas possíveis associadas, a questão de necessidade de procedimentos cirúrgicos e tudo que vem em decorrência a tudo isso que foi feito para essa recuperação desse primeiro insulto aqui. E aqui tem uma coisa que eu achei interessante, que assim, a gente não vê tanto na prática, mas é o uso de beta-bloqueador devido a essas tempestades, assim, esse aumento, né, de catecolaminas. Esse estudo mostra que o uso de beta-bloqueador, e assim, o propanolol mesmo, tá? Não é esses beta-bloqueadores mais seletivos, eles diminuem a mortalidade, principalmente em 6 meses, e melhoram os desfechos, diminuem as taxas de complicações nos pacientes. Então, as estratégias de ventilação. De novo. Então, volume corrente. O que é importante?
ventilar paciente com ventilação protetora, né? Volumes correntes mais altos, fazem mais sobre distensão, e se você já tem uma lesão pulmonar, ela pode ser piorada, pode ser agravada, e se você não tem essa lesão pulmonar, ela pode aparecer em decorrência disso. Então, esse paciente ser ventilado entre 6 a 8 ml por quilo de peso, tentar manter um PCO2 também ali entre 35 e 45, que são coisas que a hipercapnia vai afetar a questão de vasoconstrição, vasodilatação cerebral. Então, em pacientes que já têm uma tendência a ter uma PIC aumentada ou que já tem alguma lesão cerebral, a gente pode, com a ventilação mecânica, sim, piorar isso. E no caso do pulmão, pode piorar ainda mais o que a gente já tem de lesão pulmonar. PIP, mesma coisa. Às vezes a gente coloca a PIP mais alta no paciente e a gente esquece que PIP alta, ela tem repercussão hemodinâmica, né? Então, pode ter uma diminuição do retorno venoso, e isso vai afetar também a parte de circulação cerebral. Então, a gente pode ter uma diminuição da pressão de perfusão cerebral, a gente pode estar, por exemplo, nesse caso, ter um aumento da isquemia que a gente já tem cerebral. Então, o que se recomenda? PIPs moderados, volumes correntes baixos. Fazer realmente uma ventilação protetora nesses pacientes. E os pacientes que são os neurocríticos, é recomendado que faça uma monitorização hemodinâmica um pouco mais detalhada. Então, um bulbo jugular, se possível uma taxa de extração, que são mecanismos que a gente tem ali de uma monitorização mais avançada nesses pacientes. Tanto da parte pulmonar quanto da parte cerebral mesmo. E a questão de ventilação espontânea. Aqui o que é muito citado é a questão do despertar diário. E daí, quando você vai ver os artigos de referência, então tem essa meta-análise aqui da Cochrane, a gente vê que, tipo, despertar diário é tipo corticoide para sepse. Não tem evidências que isso vai diminuir a mortalidade, mas a gente faz. Né? Que a gente vê que, assim, beira-leito, na prática, a gente tem alguns benefícios. Então, essa meta-análise, ela vai mostrar pra gente que não teve diminuição da mortalidade. Mas lá no final, na conclusão, ele faz recomendações. E entre essas recomendações, ele recomenda que a gente faça o despertar diário. Chega de manhã e desliga tudo. Por quê? Porque vai ajudar a gente avaliar nível neurológico, vai ter uma menor quantidade de acúmulo de substâncias. Então, esse outro artigo aqui, ele vai mostrar justamente isso. A gente, fazendo despertar diário, a gente vai conseguir ver o neurológico do paciente. A gente vai estar utilizando menos sedação. Então, vai ter um acúmulo menor de sedação no organismo, até porque muitos pacientes fazem disfunção renal, uma série de outras complicações. Vai diminuir espaço morto, vai diminuir a probabilidade de fraqueza diafragmática. Então, assim, não diminui mortalidade, mas tem benefício para o paciente. É algo que a gente, assim, a gente acabou pegando um período muito grande de Covid, em que às vezes diminuiu o ml de sedação do paciente, já é o suficiente para você ter que ir para o NEV de volta. Quem dirá chegar de manhã, desliga tudo e vê o que dá, se não deu certo, volta com metade da sedação e tal. Então, mas os estudos mostram que tem benefício sim para o paciente. Então, como conclusão, a injúria cerebral ela pode sim causar então disfunções orgânicas, sistemas extracranianos graves. A lesão cerebral induz uma quantidade muito grande de disfunção autonômica, resposta inflamatória sistêmica grave. Os pulmões são os principais acometidos por isso tudo, apesar de outros órgãos, e uma estratégia de ventilação mecânica protetora, ela pode modificar os eventos inflamatórios. Então, uma vez usando a ventilação protetora, a gente vai ter menos inflamação, e isso pode ajudar na cascata de potenciais outros eventos. Isso. Muito bem. Tudo bom, Dani? Tudo bem.
Gabi, o que você achou aí? Eu achei interessante. Acho que na hora que a gente está com um paciente com PCE ou algum problema neurológico, inicialmente a nossa atenção se direciona bem para isso, né? Você vai melhorar a parte neurológica e pensar que as coisas acontecem interrelacionadas, lembrar disso é importante. Então, saber que talvez o quanto mais a gente for cuidadoso com a parte pulmonar, de ventilação mecânica, sempre é benéfico, mas saber que também tem essa interação no coração-pulmão. E acho que acontece mais do que a gente acaba percebendo, assim. Estava lembrando que no HT eu estava lá, vendo um monte de paciente neurológico, todo mundo entubado. Com certeza tinha paciente lá fazendo edema pulmonar neurogênico e passou por mim assim, claro, né? A gente tenta ventilar de uma maneira melhor e tudo, mas sem eu prestar a devida atenção nessa parte mesmo. Eu achei legal. Bruna, me ajuda aqui a fazer o espelhamento, por favor. Quem que riu? Foram todos vocês. Não foi só o Bruno. Legal. Quem mais quer ajudar um pouco? Renato. Qual é o número? Eu já apertei todos. Já faz, era uma aparecendo para você, mas... É sempre assim, eu estou quase lá, quando ela chega, ela resolve o problema. Acho isso fantástico. Renato. Não, doutor, acho que bem como o HT falou, quem passou pelo HT consegue ter muito paciente neurocrítico. E também, junto com a parte neurológica, vem foi literal com choque hemorrágico, né? A parte da transfusão também, os pacientes acabam fazendo uma reação transfusional. Não é tão comum assim, mas acontece os pacientes acabarem evoluindo com uma reação transfusional, evoluindo com SARA, né? Inclusive, acho que tem um paciente na UTI geral que fez uma SARA pós-choque e está pronado numa UTI de trauma, né? Então, com trauma crânioencefálico grave. Sim. Tem 2 pacientes. Legal isso. Então, a gente não é tão comum ver esse tipo de paciente, mas também pensar as consequências que a gente tem das outras condições extrapulmonares que evoluem com uma condição pulmonar grave também, né? Enfim, interessante. Eu acho que assim que nesse tempo que vocês estão aqui, nesses 2, 3 anos, a gente trouxe muito pouco artigos assim, que falavam da interferência de uma disfunção de um órgão no outro órgão, né? Mas assim, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, apareceu muitos artigos na literatura a respeito do crosstalk entre 2 órgãos. Crosstalk é mais ou menos, acho que tem um termo em física que é quando um canal interfere no outro. É uma coisa como uma diafonia, né? Quando você tem uma coisa que está batendo numa frequência e vem outra numa frequência diferente. E aí causa um ruído, uma dissonia importante. Então, acho que tem um pouco a ver isso, né? Quando você tem uma doença num órgão, pode levar a doença no outro órgão, e essa segunda doença volta a interferir na evolução desse primeiro órgão. Acho que vocês estão acostumados a ver isso, só uma visão um pouquinho diferente, mais estruturada, quando você fala nessa interação de um órgão no outro, ou num crosstalk, ou diafonia, uma batida interferindo na outra. É frequente a gente falar de interação coração-pulmão, ou interação rim, né? Como o coração interfere no rim, como o rim interfere no coração. Muito daquela aula de insuficiência renal que nós tivemos foi muito da interação do rim com o coração e vice-versa. E aqui nós estamos só nos detendo a uma interação entre os 2 órgãos, entre o coração, entre o cérebro e o pulmão.
Eu acho que algumas coisas vale a pena a gente conversar sobre essa interação. Eu quero mostrar uma aula que eu dei há uns anos atrás, de alguma forma valorizando ou ressaltando esse aspecto de que o doente neurológico grave, ele frequentemente tem disfunções orgânicas múltiplas sem a necessidade de ter infecção. De que forma a lesão cerebral aguda interfere nas disfunções orgânicas à distância. Imaginando, quando a gente vai estudar, por exemplo, fazendo um parênteses, o doente que tem insuficiência respiratória, e você induz lesão adicional no pulmão com uma ventilação mecânica não protetora, me ajude a nossa especialista agora em doença respiratória grave, doutora Paula. Então, quando eu induzo uma injúria pulmonar associada ou induzida pela ventilação mecânica, eu posso ter uma das consequências no pulmão, um baro, biotrauma, etc. Mas posso ter o biotrauma, né? Ou seja, a lesão induzida por uma distensão repetitiva no pulmão induz uma cascata de citocinas dentro do pulmão que pode se espalhar para o restante do organismo e levar a uma disfunções orgânicas à distância, né? Por um processo inflamatório. Não tem nada a ver com infecção primariamente. Essa é uma manifestação de como uma lesão adicional no pulmão pode levar a disfunções orgânicas. E o cérebro, quando ele inflama, seja por uma hemorragia, por uma isquemia grande, por um trauma crânioencefálico, ele também gera cascatas inflamatórias intracranianas importantes que causam mais lesão craniana. Eu posso resumir daqui um pouco todo o delírio numa neuroinflamação. Tudo aquilo que a gente fala de delírio é pouco importante. A única coisa importante no delírio é que ele é uma manifestação clínica de uma neuroinflamação subjacente, mas isso é uma conversa para daqui a pouco. O cérebro também, né? A gente está imaginando o cérebro, daqui a pouco ele faz uma insuficiência renal, daqui a pouco ele precisa de droga vasoativa, daqui a pouco ele faz uma hipoxemia. Isso pode ser manifestações só decorrentes de uma lesão cerebral aguda, com neuroinflamação e com uma ativação de cascata inflamatória intracraniana que se espalha para o restante do organismo. É a lesão cerebral aguda levando a disfunção orgânica, disfunções orgânicas levando a mais lesão cerebral aguda. Ela tem uma figurinha legal ali, né? Aquela figurinha que você mostrou. Agora não dá para poder voltar lá, mas depois a gente pode voltar ainda, se der tempo, de que a lesão cerebral aguda tem uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação acarreta por duas vias lesão no pulmão. A primeira via é na fase aguda da catástrofe cerebral, seja qual for a etiologia, uma descarga adrenérgica enorme, né? E essa descarga adrenérgica faz taquicardia, faz vasoconstrição generalizada, difusa, faz vasoconstrição no pulmão. Isso pode levar a uma vasoconstrição venosa pulmonar, essa vasoconstrição venosa pulmonar, transsudação aumentada de líquido para dentro do pulmão e uma insuficiência respiratória aguda relacionada com essa hiperatividade adrenérgica, que o dente precisa ser entubado, etc. Isso já foi chamado de pulmão da... É o nome disso? Enfim, SARA por doença neurológica. Eu nunca imaginei que isso existisse, na verdade, mas aquelas coisas que você vai engolindo a tua língua, porque as evidências começam a ser tão grandes e vários doentes acabam mesmo desenvolvendo na fase aguda uma lesão cerebral. Acho que a gente chegou a discutir isso um pouco na aula do
a aula dele de morte encefálica, que o Glauco de Joinville acabou dando. O Alzheimer começa assim. Mas, enfim, se você for ver os doentes da maneira como os doentes com grandes doenças neurológicas eles morrem muito frequentemente por alterações, por disfunções orgânicas, múltiplas, né? Doentes com hemorragia subaracnoideia, doentes com AVC, doentes com trauma crânioencefálico. As complicações sistêmicas geralmente induzem mais lesões. Nós mesmos descrevemos, está publicado no Critical Care aqui em Curitiba em 2004, 44 pacientes com hemorragia subaracnoideia. A gente descreveu essa figurinha bonitinha aí, os pacientes que morriam, os pacientes que sobreviveram, os tofas diários, e a gente, com alguma clareza, demonstrou que esses doentes, mesmo sem infecção, eles desenvolviam disfunções orgânicas, veja os doentes verdes, desenvolviam disfunções orgânicas mesmo sem a presença de infecção. Embora a presença de infecção, obviamente, amplifique a resposta inflamatória e amplifique as disfunções orgânicas. Enfim, então, acho que o primeiro conceito é esse. A lesão cerebral por si, ela pode levar a disfunções orgânicas e disfunção respiratória é relativamente comum. Das disfunções respiratórias, a mais comum é essa descarga adrenérgica aguda, e depois vem a hipoxemia, SARA, como um doente com trauma, como um doente com sepse à distância, pode levar a SARA secundária. O doente só com lesão cerebral aguda pode ter uma SARA secundária. E aí as complicações de poder ventilar esses doentes. De adequar a ventilação pulmonar, o cuidado respiratório, porque muito do prognóstico do doente vai ser pela evolução dessa SARA, e também porque ventilar adequadamente esse doente diminui a lesão cerebral secundária, o segundo ritmo do cérebro, que é a dificuldade que vocês devem estar tendo com esse doente grave que agora está clonado. Eu diria a princípio que, exceto se o doente tiver uma pressão intracraniana muito difícil de ser tratada, refratário, que é difícil de definir refratariedade, mas eu diria que é o doente que fica com mais do que 20, 25 de pressão intracraniana e não responde a manitol, já está hipersedado. Esse doente pode ter problemas com os PIPs mais altos. Se retirar fora esse doente muito grave, que muito provavelmente vai morrer, a PIP não interfere de forma significativa na pressão. Esse doente deve receber a melhor PIP que ele precisar para poder manter uma boa oxigenação cerebral, sem precisar necessariamente de se preocupar muito com a pressão intracraniana. O segundo é esse troço da sedação, né? Que deixa pessoalmente muito irritado ainda. De alguém ainda achar que o doente com doença neurológica grave precisa ser sedado, principalmente se ele tiver ventilação. Ele não precisa. A sedação não é um neuroprotetor. Esse doente pode ser, deve ser sedado o mínimo possível. Por causa disso, ele pode e deve ser submetido a desligar a sedação diária sem nenhum. É a mínima sedação para poder manter esse doente harmonizado com a ventilação mecânica, sem precisar de induzir anestesia nesse. Eventualmente, você vai precisar de sedação como um auxiliar para uma hipertensão intracraniana refratária. Aí você estará sedando, eventualmente anestesiando esse doente, porque você
já utilizou todos os outros métodos para poder controlar a pressão intracraniana, elas não foram suficientes. Sedação leve, moderada, não foi suficiente. Já fez manitol, já fez tomografia, não tem nenhuma lesão crescente dentro do cérebro, está controlando todos os Hs, etc, etc. O estudante ainda está fazendo hipertensão, já tem um prognóstico razoável, deixar ele sedado no limite da surto-supressão, se você tiver eletroencefalografia, induzir surto-supressão significa que você está reduzindo ao máximo o consumo de oxigênio cerebral e, consequentemente, causando vasoconstrição cerebral. A vasoconstrição cerebral ela ocorre como uma resposta à tua sedação. Se o cérebro não precisa de receber oxigênio, ele está maximamente sedado, naturalmente existe uma resposta para o cérebro fazendo vasoconstrição e diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral. Isso diminui ao máximo a volemia intracraniana e pode ajudar, consequentemente, a controlar a pressão intracraniana. Fora essa situação, que você está olhando daí para a hipertensão intracraniana, os doentes devem ser minimamente sedados como qualquer outro doente com SAP. Mais. Doutor, eu estava pensando também o quanto que é difícil você bancar que não é sepsia e neuroinflamação causando disfunção orgânica. Né? Certo. Ok? É difícil isso, assim, a beira-leite é muito mais não é fácil. Você não é fácil. iniciar um antibiótico, ou segurar, ou fazer antibiótico demais. Ok. Mas acho que de alguma forma isso te ajuda na beira do leito. De que aquela disfunção orgânica que acontece nas primeiras 48, 72 horas, Tem uma muito provavelmente ela é só pela alteração neurológica, ainda não deu tempo desse doente fazer infecção, né? E nessas 48, 72 horas ele deu uma estabilizada no seu leucócitos, deu uma estabilizada na sua PCR, ele já não faz mais tanta febre como ele fez nas primeiras 24 horas, né? E a partir daí, então, você não iniciou antibiótico, porque a infecção era improvável, as disfunções orgânicas podem ser justificadas pela quantidade de lesão cerebral grave. Depois de 48, 72, 96 horas, quando começa a aumentar a chance dele poder estar infectado, se ele tiver uma piora nos seus sinais clínicos, das disfunções orgânicas, não para e passo com a doença neurológica, que a doença neurológica está estável, novo sangramento, ter que voltar para o centro cirúrgico para poder drenar um novo hematoma, nada disso, provavelmente deve ser infecção. Enfim, não vai substituir a tua prática de beira de leito, né, de ter que avaliar várias questões e, é claro, que jogar no benefício do doente. Eles fazem tudo, né? Febre, aumento de marca inflamatória, leucocitose, disfunção. Perfeito. Então, e daí, quando você acha que entendeu, dá 7 dias, ele faz o segundo lead para de novo. Aí você se confunde de novo, né? Aí aquele paciente ficar 15 dias com a pique e ninguém tira. Daí você acha um catéter ali perdido. Eu sei que essas coisas, muito difícil. frequentemente, que eu falo aqui, que a gente discute, elas são mais fáceis de falar do que fazer na prática. Porque foi Mas isso te ajuda a você fazer a assim. compreensão na beira do leito. Né? Tem outra, por exemplo, evidência hoje forte, se você fizer uma crise convulsiva, você broncoaspirar, você faz antibiótico? Não faz antibiótico. Né? Antibiótico não muda a história natural dessa broncoaspiração e ainda seleciona bactérias. Sim. Se você fizer alguma lesão pulmonar, tosse, expectoração, grande quantidade de secreção nas primeiras 24, 48 horas, ela é química. Então, o doente neurológico também fez um trauma, fez um AVC, aquelas primeiras alterações respiratórias, mesmo que ele tenha broncoaspirado, elas não devem ser por causa da infecção. Devem ser por inflamação adicional dentro do pulmão, mais a lesão cerebral primária, que deve estar também fazendo cascatas inflamatórias e disfunções orgânicas. Então, depende também na beira do leito,
tomar uma decisão, acho que não precisamos fazer antibiótico nesse momento, ou já precisamos, ele broncoaspirou uma grande quantidade, nós não queremos correr risco nenhum, enfim. Legal. O que mais? Fala, ele me olhando com uma cara. Com medo. Acho que nem tem nada mais a acrescentar. É isso mesmo. E me chamou mais a atenção essa questão do edema agudo neurogênico. Acho que isso é o mais difícil, pelo menos para mim, perceber. Acho que fica tentando descartar todas as outras coisas e nisso entra antibiótico. É o mais difícil, eu acho. Acho que a gente tem que estar Aquele momento de fase aguda, né? O doente fez uma hemorragia cerebral, ele cai no chão, ele broncoaspira, Pois é. ele tem um monte de secreção, você não sabe direito se é edema agudo de pulmão, se é broncoaspiração. Vai acabar levando mesmo. Tem que lembrar de estar reavaliando, né? Acho que antibiótico há uma certa segurança hoje. Vários estudos feitos desde a década de 80, 90, eles não mudam a história nacional. Isso dá para segurar. Tubo, a ventilação mecânica protetora, se tiver um efeito adrenérgico evidente, sistêmico, taquicardia, aumento de pressão arterial, umas 4, 6 horas de um beta-bloqueador pode ajudar. Enfim, acho que é a estabilização clínica do doente, entendendo aquilo que está acontecendo com ele. Provavelmente não é infecção. Mais alguma coisa, Alisson? Isso, acho que eu concordo muito que as meninas falaram. Bruna, você já vem vindo. Pode falar, Alisson. Eu acho que é só que eu acho que os meninos acrescentaram, eu acho que a beira-leite é muito difícil a gente pensar mesmo, descartar essa possibilidade, se é infecção, se é edema, mas de resto eu acho que é algo para se preocupar, Andressa.